o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite mais uma vez. Cumprimento aos membros da igreja, cumprimento aos visitantes também. Vejo que temos muitos visitantes. Vocês são bem-vindos no nosso meio. Obrigado também àqueles que nos acompanham pelo YouTube. Que Deus possa abençoá-los também em seu lar. Nós vamos abrir o texto do Evangelho, conforme foi escrito por Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 19, 20 e 21. Mateus 6, de 19 a 21. Eu vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, agora a Tua palavra está aberta diante de nós e será exposta. Nós precisamos que o Senhor, por Tua misericórdia, nos assista neste momento, abrindo os nossos corações, para que possamos entender a Tua palavra, recebê-la como palavra do Senhor. Cuida, ó Deus, das minhas palavras, para que elas sejam adequadas nesta noite. Cuide também dos meus irmãos, amigos que me ouvem, para que também os seus ouvidos sejam atentos à Tua voz. E que todos nós, ó Deus, possamos sair daqui com algo mais aprendido a respeito do Senhor, da nossa relação contigo e daquilo que nós podemos levar para os próximos dias de nossa vida. Por Tua misericórdia, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Qual é o teu tesouro? O que você considera mais importante na sua vida? Pelo que você morreria? Se você tivesse de decidir, qual seria o valor mais substancial de sua vida? Esta é uma pergunta, irmãos, dificílima de ser respondida. Ao longo de toda a história da humanidade, muitas e muitas pessoas tentaram definir isto. O que é aquilo que de fato habita o coração do ser humano? O que é mais importante para a vida de alguém? Em outras palavras, nós poderíamos perguntar: o que é a felicidade? Porque muitas pessoas buscam a felicidade. Alguns chegam a dizer: olha, o que importa, na verdade, é ser feliz. Mas o que é ser feliz? Para alguns, a felicidade consiste nos bens deste mundo, por exemplo, nas riquezas que eles possuem. Para outros, talvez a felicidade seja a saúde, uma saúde boa. Para outros, talvez a família seja a felicidade. Para outros, até mesmo a igreja é a felicidade. Mas a palavra de Deus nos frustra ao nos dizer que todas estas coisas criadas por Deus e boas para a nossa vida, elas não são, na verdade e em última instância, a nossa felicidade. O que eu quero dizer é que uma pessoa pode ter todas estas coisas. Ela pode ter saúde, ela pode ter bens materiais, ela pode ter uma família ajustada, quase perfeita, ela pode ter uma igreja sociável, agradável, bíblica, mas isso não significa dizer que ela é, em última instância, uma pessoa feliz. E a razão pela qual é porque muitas vezes as bênçãos de Deus,
elas podem nos enganar. Parece estranho o que eu estou dizendo, mas, na verdade, esta é uma tática divina para que nós possamos testar onde está a nossa fé. Onde nós colocamos o nosso coração? O que de fato é a motivação de nossa vida? Como eu disse, nós podemos ter muitas coisas boas, que são bênçãos de Deus, mas onde está de fato a razão da nossa vida? Lutero, o grande reformador, ao compor um dos hinos mais conhecidos que nós cantamos, escreveu na sua última estrofe: se temos de perder família, bens, prazer, que são coisas boas, se tudo se acabar e a morte chegar, o que restará de nós? Podemos perguntar. Um materialista diria: nada, porque na verdade nós somos pó, somos matéria, e quando isto acabar, tudo se acabou. Nós simplesmente seremos enterrados e voltaremos ao pó. Não há nada mais além desta vida. Aqueles que são ligados às religiões espiritualistas, talvez pensassem que aquele momento da morte talvez seja um momento de uma passagem para um outro mundo superior, onde as nossas almas serão purificadas de todos os pecados, de todos os erros, de todas as más obras que nós fizemos, e agora, depois de purificadas, essas almas voltam para habitar novos corpos, e por esta reencarnação, tentar assim usufruir mais uma vez dos benefícios temporais, dos benefícios deste mundo. A palavra de Deus diz que, se tudo se acabar, se a nossa família não existir mais, se os nossos bens forem embora, se nós não tivermos mais uma saúde, mas se o nosso coração estiver firmado na razão de nossa felicidade, Lutero disse: com ele nós reinaremos. O que a palavra de Deus promete, portanto, é que aquele que tem a genuína fé no Senhor reinará com Jesus Cristo após a sua morte. Aquele que cultivou na sua vida Cristo no seu coração é aquele que pode morrer sabendo que a morte não é o fim de todas as coisas, mas, pelo contrário, é o início de todo o plano de Deus para salvar o seu povo dos seus pecados. O crente no Senhor, ele entende que a sua vida, na verdade, ela não tem fim. Nós somos agora uma sequência. Nós passaremos pela morte como se passa por um portal, para entrarmos naquele reino, que é o reino do amor, o reino do Senhor, o reino onde Cristo está assentado à direita do Pai. Portanto, meus amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, ao pregar o seu mais famoso sermão, o chamado Sermão do Monte, ele ensinou para os seus discípulos verdades fundamentais deste Evangelho. E uma destas verdades é esta que nós acabamos de ler. É a verdade de que os nossos corações, a nossa vida, a razão de nossa esperança, não pode estar fundamentada nas coisas deste mundo, por uma razão mais ingênua. As coisas deste mundo são passageiras. As coisas deste mundo são corruptíveis, são deterioráveis, elas morrem, elas passam. Nada neste mundo é eterno. Todas as coisas se perderão. Tudo neste mundo caminha para um fim. E Jesus Cristo mostrou, portanto, que a verdadeira felicidade, ela se resume a um aspecto fundamental da existência humana: saber cultivar o verdadeiro tesouro em nosso coração. Qual é o verdadeiro tesouro que está no seu coração? Pelo que você morreria? Qual é a prioridade de sua vida? O que está no centro da sua vontade? O que domina a sua vida?
O que leva você a fazer o que você faz, a ser quem você é? Pelo que você mais deseja? O que é que governa seus lábios, seus pensamentos, suas pernas, seus braços, os seus olhos? O que governa você? Quem é o seu Senhor? Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos que há uma diferença fundamental quando nós nos colocamos do lado terreno da vida, naquilo que Agostinho chamou de cidade dos homens, naquilo que é temporário, naquilo que é passageiro, naquilo que vai se acabar. O nosso Senhor Jesus Cristo utilizou aqui, meus amados irmãos, exemplos comuns, corriqueiros. Ele citou aqui 2 tipos de corrupção. Uma corrupção que é natural, da falência das coisas humanas, e uma corrupção que é provocada. A corrupção natural é aquela causada por animais e pela própria deterioração da natureza, traça e ferrugem. A traça é um inseto muito simples e que se alimenta basicamente de tecido. Naquela época, as roupas eram tecidos quase sempre de linho, e a larva das traças, quando habitava esse tecido, criava nesse tecido rompimentos, buracos, deixava o tecido frágil, de maneira que quando a traça comia aquele tecido ou passava por ele, aquele tecido se tornava fragilizado. Qualquer tipo de esforço naquele tecido rompia as suas ligações, de modo que ele se rasgava. Ora, Jesus está citando aqui um exemplo simples, de um inseto pequenininho, que é capaz de causar um grande estrago. Jesus cita também algo natural como a ferrugem, que, como os irmãos sabem, é apenas uma combinação entre o oxigênio da natureza com a água, que oxida e que cria, portanto, também a deterioração, especialmente de metais. Jesus está pensando aqui, naquele contexto, nos próprios objetos que eram utilizados dentro de casa e que muitas vezes se enferrujavam pelo mau uso, muitas vezes pelo acondicionamento errado, pela forma de manusear, pela falta de cuidado com estas coisas. Mas o fato é que todas estas coisas, por mais bem guardadas que estivessem, elas passariam por esse processo natural de corrupção. Ora, meus irmãos, não é novidade para nós que basta olharmos no espelho, nós estamos morrendo. Você não é mais aquela criança com a pele tão sensível, lisinha. Você percebe que há uma deterioração, há uma corrupção nas coisas, porque tudo aquilo que é deste mundo é corruptível. Jesus também fala de um outro tipo de corrupção, aquela que é provocada pelo ladrão. O ladrão é aquele que aproveita uma oportunidade para tomar do outro o que não é seu. Bom, naquela época, as casas eram casas de adobe, não eram casas tão seguras quanto as nossas hoje. Portanto, o adobe, especialmente em algumas regiões chuvosas, nesta transição climática entre a chuva e o sol, muitas vezes esse adobe se soltava, e era comum haver nas casas buraquinhos. Os ladrões, eles se aproveitavam, e eles olhavam pelo buraquinho, e às vezes até traspassavam a mão, e tomavam um objeto de valor que não estava bem guardado dentro da casa de alguém. Ele olhava, espionava, via algum objeto de valor, geralmente algum tipo de ouro, algum tipo de prata, algo valioso, e ele então enfiava a mão ali e simplesmente tomava pelo buraquinho do adobe, pelo buraquinho da parede que estava fragilizado, deteriorado. Jesus, obviamente, está usando aqui o que nós chamamos de metáfora, ou seja, ele está tomando um exemplo para significar algo muito mais complexo, muito maior. O que ele está dizendo, na verdade, é que as coisas terrenas, elas passam por corrupções naturais, elas morrem naturalmente, ou então elas são levadas à corrupção, à deterioração. Elas morrem porque há uma provocação para que isso aconteça. Seja de uma coisa ou de outra,
tudo aquilo que pertence a esse mundo vai morrer. Tudo aquilo que é deste mundo é passageiro. Tudo aquilo que pertence ao mundo terreno deixará de existir. Então agora Jesus monta o seu contraste. E ele simplesmente pergunta: por que vocês são capazes então de lutar, de gastar toda a energia de vocês, dinheiro, influências? Vocês são capazes às vezes até de matar o outro por uma coisa que vai se perder, por algo que vai deixar de existir. Vocês são capazes de criar brigas homéricas por algo que daqui a alguns anos não existirá mais. Não faz sentido, observem, não faz sentido você investir a sua energia, o seu dinheiro, os seus recursos para coisas que vão acabar, coisas que não vão existir mais. Há pessoas que acumulam dinheiro, riquezas, bens, compram isto, compram aquilo, e estas coisas vão se acabar, elas vão deixar de existir. Há pessoas que se orgulham pelos títulos que têm, penduram na parede os seus diversos diplomas, usam as suas vozes para humilhar as pessoas, falando da sua posição, da sua fama, da sua popularidade, coisas que vão para o buraco, que vão para o ralo, coisas que não vão persistir, mas há quem dê a vida por isso, há quem morra pelos seus seguidores nas redes sociais, há quem morra por pedaços de terra, há quem brigue com a sua família por causa de heranças, há famílias inteiras destruídas por causa de um cômodo dentro de casa, há famílias inteiras desunidas por causa da distribuição de herança. Meus amados irmãos, Jesus está dizendo: estas coisas, elas pertencem a este mundo, e ninguém levará deste mundo coisa alguma, porque tu és pó e ao pó tornarás. Não há razão, portanto, para nós investirmos nossa inteligência, nosso tempo, nosso dinheiro nestas coisas que são temporais. Mas agora Jesus Cristo diz o seguinte, que em contraste a estas coisas, existe um outro tipo de tesouro, um outro tipo de reino, e esse reino, Jesus diz, são tesouros do céu. Mais à frente, o nosso Senhor Jesus contará algumas parábolas, chamadas parábolas do reino, nas quais ele mostrará exatamente o valor do reino de Deus. Ele chega a dizer: olha, se você porventura passar por um campo e souber que ali há um tesouro escondido, volte, venda tudo que você tem e compre aquele terreno. O que Jesus está dizendo é que nós devemos nos desprender de todos os nossos recursos para investir naquilo que de fato tem valor, meus irmãos. E a pergunta é muito simples: o que há de maior valor que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo? Usando a palavra do salmista Asaf, que mais tenho eu no céu? Qual outro prazer tão significativo eu tenho nesta terra, senão Jesus Cristo, o Senhor? Por que então nós continuamos preocupados com o que temos de comer e de vestir? Não são as aves dos céus alimentadas por Deus, elas não trabalham, contudo Deus lhes dá o alimento. Não são os lírios do campo, aquelas flores belíssimas que nunca fiaram um tecido sequer, mas Deus as veste de maneira gloriosa. Por que então andamos ansiosos pelo dia de amanhã? Se o que nós temos de buscar, na verdade, é a intimidade com o Senhor, por que os nossos corações se ocupam com as coisas deste mundo? Qual tem sido, portanto, a nossa prioridade? E esta é uma reflexão extremamente importante para 2024. O que você quer colocar como prioridade da sua vida para 2024? Qual é o seu planejamento? O que você está planejando comprar? Onde você está planejando investir o seu dinheiro?
Onde está a sua família neste planejamento? Onde está Deus neste planejamento? Onde está o tempo de estudo da palavra, de leitura da Bíblia, de oração neste seu planejamento? Ao planejar 2024, você deixou tempo no seu dia para falar com o Senhor? Ao planejar o seu 2024, você destacou todos os domingos, separando os domingos para ser o dia do Senhor, dia em que você não fará nenhuma outra coisa, nem você, nem seu servo, nem seu animal, mas você virá para glorificar a Deus junto com o povo do Senhor? Ou você permanecerá faltando aos cultos de domingo, com a justificativa de que você tem coisas para fazer? Isto revelará quem você é, aquilo que está no seu coração, porque se há no seu coração algo mais importante do que Deus, é a este que você serve. Por isso Jesus Cristo disse logo mais à frente, é impossível alguém servir a dois senhores. Ou você adota o seu Senhor Jesus Cristo, ou você servirá a outro Deus. Não dá para disputar lugar com Deus. O Senhor não aceita dividir a sua glória com ninguém. Isto faz parte do zelo de Deus, do ciúme de Deus pelo seu povo. Portanto, qual é a sua prioridade? O que você quer fazer em 2024? Quem você quer ser? Se Deus te chamar em 2024, como você estará? O que você tem preparado? Jesus disse a certo homem: louco, esta noite te pedirão tua alma, o que você preparou? O profeta disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Sabe por quê, meus amados irmãos? Porque nós vivemos uma vida terrena, e é esta vida terrena que nos causa ansiedade, pavor, angústia, medo, porque nós temos medo de nos desprender destas coisas terrenas. Nós achamos que estas coisas terrenas são a razão da nossa felicidade, e elas não são. E por isso o pastor Calvino disse certa vez que Deus, algumas vezes, Ele retira de nós aquilo que nós mais amamos neste mundo, só para revelar quem é o verdadeiro Deus de nossa vida. Deus muitas vezes tira de nós um filho, uma esposa, um esposo. Deus tira de nós o nosso pai e a nossa mãe, aquilo que nós mais amamos e que às vezes é quem nos impede de servi-lo com o coração integral, só para mostrar que Ele é Deus, o único Senhor. Isto é extremamente grave, meus amados irmãos, porque muitas vezes nós acabamos brincando com o Senhor. Se os irmãos lerem cuidadosamente a história de Abraão, os irmãos vão perceber este detalhe impressionante. Deus não chamou Abraão em Gênesis 12, como nós costumamos ler. Nós achamos que Abraão foi obediente logo no primeiro chamado. Não. Se você verificar, Deus havia chamado Abraão antes. Mas Abraão não tinha disposto o seu coração. Sabe por quê? Por causa do seu pai. O pai de Abraão, Terá, era politeísta, adorava vários deuses. Abraão tinha medo de perder o seu pai. Ele não queria se desprender da sua família. Sabe o que Deus fez? Matou Terá. Resolveu o problema. É o seu pai, Abraão, que está impedindo você de me servir de todo o coração? Tranquilo, eu resolvo isso no estalar de dedos. Terá morre. Gênesis 11, últimos versículos. Gênesis 12, 1. Deus vem a Abraão e diz: larga teus parentes, vai para a terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Não tinha mais o pai que o prendia. Ele foi. Não teste
o Senhor. Não coloque as coisas terrenas acima do tesouro no céu. Porque Deus é capaz de tirar tudo de você, deste mundo, de prostrar você numa cama com enfermidade, de tirar aquilo que você mais ama neste mundo, só para dizer para você a quem você deve servir. Com Deus não se brinca. Ele é um Deus zeloso. Ele é um Deus que é ardente em ira. E Ele punirá todos aqueles que desejarem dividir a sua glória com outro. Por isso o Senhor Jesus advertiu os seus discípulos logo de início: não acumulem para vocês tesouros neste mundo, porque vocês serão tentados a manter os pés, a mente e o coração neste mundo, quando na verdade a verdadeira nação de vocês, a verdadeira cidade não é neste mundo. É uma cidade celestial, preparada para vocês de uma maneira especial. Portanto, não prendam os seus corações aqui, porque você tem um lugar muito, infinitamente mais distinto, que é o céu. Querido irmão, 2024, que daqui a 12 minutos se iniciará, está convidando você para pensar acerca da sua condição espiritual, para que você possa perguntar a você mesmo: qual é o meu tesouro? Onde está o meu coração? Pelo que eu morreria? Pelo que eu daria a própria vida? Se esta resposta não for Jesus Cristo Senhor, você está correndo um sério risco. E você pode estar se enganando a si mesmo acerca da sua condição espiritual. Portanto, examine-se a si mesmo. E assim, tendo sido aprovado no exame, coma do pão e beba do cálice. Porque se você comer do pão e beber do cálice, sem entender, sem discernir a seriedade que é fazer parte do corpo de Cristo, você atrai juízo para você mesmo. E nós não desejamos isto. Nós desejamos, ao contrário, que ninguém se perca daqueles que o Senhor chamou, e que todos nós aqui reunidos possamos estar juntos um dia na presença de Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas. Que assim seja, meus amados irmãos, e que o nosso coração seja sempre questionado a respeito da razão da nossa fé. Que Deus, por sua misericórdia, nos abençoe e nos guarde. Amém. Vamos orar? Querido Deus, mais uma vez, nós te pedimos que Tu apliques em nosso coração Tua santa palavra. Ó Deus, livra-nos de trocar o Senhor por qualquer outro benefício, porque a nossa porção precisa ser o Senhor, porque Tu és a nossa herança. Portanto, ó Deus, dá-nos este entendimento de que o Senhor deve ser para nós o único Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender que não devemos ter nenhum outro Deus diante de Ti. Ó Deus, fica conosco e estabeleça em nosso coração esta verdadeira prioridade, que é o Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém.